do mal. Amém. Bem, pessoal, alguém tem pergunta para fazer aí? Fala, Walter. Boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Porque hoje eu tive que arrumar meu computador, tudo, então não sei se está. Então tá bom. A pergunta é o seguinte: em outubro, uma amiga minha recebeu. Ela estava fazendo tratamento contra um câncer do seio. Então, ela pegou a documentação toda para estar isento do imposto de renda. E agora ela foi na Receita e a Receita falou que era para fazer uma retificadora da declaração do ano passado. E vocês acham pertinente fazer essa retificadora, sendo que ela já entregou tudo, já pagou as diferenças? É possível? Ela, até no INSS, ela entrou agora em maio com a solicitação para não tenha mais a retenção do imposto de renda na fonte. Ela é aposentada, tudo? Então, essa é a pergunta. Vocês acham que deve fazer uma retificadora referente a outubro, novembro e dezembro? Alguém quer responder aos colegas? Alguém quer responder? Eu pergunto, Evaldo, esse fazenda e retificadora, qual seria o benefício que ela teria disso? Um imposto que ela pagou a mais, que aí daria um imposto que ela pagou a mais, certo? E ela estaria solicitando a devolução desse aí, né? Que aí daria menos. A gente vai verificar que hoje, por exemplo, ela está tendo uma restituição do imposto de renda no valor, vamos dizer assim, de, eu acho que 200 e tantos reais. Então, seria em torno de 800 reais. Então, eu achei assim meio sem nexo. Porém, a Receita falou para ela fazer essa retificadora. Eu penso, cá comigo, que ela vai ter realmente o benefício a partir do momento em que o INSS der o veredito, não? Não, olha bem, Zé Walter, se ela fizer retificadora e ela provar que tinha câncer naquela época, certo? Aí ela vai ter benefício. Se ela não quiser receber esse benefício, certo? Retificando, restituir um dinheiro maior, aí, na realidade, ela começa a partir do período agora, 1º de janeiro. Porque, inclusive, o INSS continua retendo o imposto de renda dela ainda. Porque aí é processo para ele não reter mais, né? Ela entrou com o processo agora em maio ou junho, não sei. Certo. Mas ainda tá em andamento. É o seguinte, entraria se houver um benefício, vamos supor que o INSS continuar retendo. Agora, a explicação do INSS retendo que não tem explicação, certo? Porque a parte que ela recebe do INSS, ele já... Walter, a parte, quando ela recebe o benefício do INSS, a Lena estava isenta do imposto aí. Porque ela tinha pressão alta no negócio do coração, aí. Não, ainda ela só a partir de agora, de maio, que ela entrou solicitando. Certo. Correto? Aí ela entrou agora solicitando, né? Isso. Então, ela aposentou por invalidez? Não, ela já era aposentada. Ela está aposentada. Entendi. E agora ela vai ter, realmente ela é isenta. Agora ela entrou com benefício. Então, Walter, eu esperaria, certo, sair a decisão,
certo? E poderia retificar a declaração para receber o dinheiro de volta. Alguém Depois quer da- dar questionamento aí? Depois da decisão, né? Eu estou vendo aqui quanto que é a aposentadoria dela. Não, mas não é o caso. A aposentadoria dela já não é pequena, certo? Porém, agora eu tenho que ver, teria que verificar, mas eu não consegui ainda, porque ela vai passar a senha dela ainda para ver, certo? Alguém pode clarear mais nosso colega Walter? Geraldo é bom nisso, Geraldo, cadê ele? Geraldo Marcelino. Eu vi que ele está aí. Geraldo Marcelino é bom nesse trem. Não sou nada, não. Sou não. Boa noite. Sou não. Boa noite. Vanildo. Boa noite a todos. Eu não escutei a pergunta, não. Eu cheguei já, estava no final, aí eu já estava falando para ele. Reprisa para nós. Vanildo, é o seguinte, a minha colega, minha amiga, ela já é aposentada, já era aposentada. O ano passado, ela teve um câncer de Aposentada mama, por tempo de serviço. por tempo de serviço. Ela teve um câncer de mama, certo? E, em outubro, ela realizou os exames, tudo. A partir daí, ela pegou os atestados. Entrou agora, em maio, no INSS solicitando que fosse feita a suspensão da retenção do imposto de renda. Suspensão. A Receita falou para ela que, referente a outubro, novembro e dezembro, ela pode fazer uma retificadora, porque naquela época ela já estava na condição da doença. Eu pergunto, é pertinente fazer essa retificadora? Mas aí você está falando assim, retificar a sua declaração sem que o INSS tenha retificado a DIF? É isso? Isso. Eu não recomendo. Isso aí é malha fina na certa. Quem tem que fazer a primeira coisa é o INSS. É ele que teria que retificar as informações. Eu creio que, isso aí, como já foi para trás do ano que já passou, acho que ele não vai mexer. Pode ser daqui para frente. Porque o imposto, mesmo que foi retido a maior, eu desconheço, eu nunca vi uma situação dessa de mexer lá para trás, assim, porque o INSS, ele teria que refazer vamos dizer assim, os olerites mês a mês para fazer isso, teria que retificar a DIF para você poder mexer na sua declaração. A única exceção a isso seria mexer via processo, sem envolver o INSS, diretamente dentro da declaração, retificar as informações que o INSS prestou e, via processo, dizer por que está fazendo isso na declaração sem ter vínculo com a DIF, porque na hora que cruzar, DIF e declaração em forma de rendimento não vai bater. E o INSS não vai mexer em coisa para trás com base numa informação que ele não tinha na época. Aham. Não, é certo. Nós tivemos a mesma posição, certo? E eu vou ver a possibilidade de fazer um processo administrativo nisso aí. Aí eu vou precisar dela, dos olerites, para ver quanto é que foi retido de imposto de renda mês a mês, né, de outubro, novembro e dezembro. Porque senão eu não vou ter documentos, não vou ter base nenhuma para fazer isso, concorda? Eu concordo que isso ali, pro INSS, é a partir do momento que você comunica a ele, que você entrega lá o laudo, o documento dizendo que tem uma doença, que essa doença permite isenção para fins de imposto de renda, então ele não pode reter, a partir daquele momento que ele tomou conhecimento que ele não vai mais reter. Agora, para trás, ele não vai poder mexer. É justamente isso que está ocorrendo, porque ela já entrou no INSS, depois que faz tudo é que chega para a gente, né? Já entrou no INSS solicitando, só que a retificação que ela está pleiteando é justamente na Receita Federal. Né? Agora eu precisaria de informação do INSS para saber quanto que foi mês a mês retido. Zé Walter, Oi. eu, particularmente, não faria. a partir do momento, mês de outubro,
ela constatou que ela estava doente, certo? Com o câncer de mama. A Receita Federal, você já foi na Receita Federal fazendo retificadora e explicando, comprovando certos documentos que ela está com câncer de mama. Aí o INSS não poderia ter retido, e se o INSS ele considera isento, para ele devolver o dinheiro para ela. E se não entrar agora, certo? Vamos supor, quando for em janeiro para frente, porque de janeiro até maio, ela também, o INSS fez, é claro que o INSS não vai reter para frente de maio, mas para trás ele já reteu, para você poder pegar o dinheiro de volta, sabe? Porque ela fica isenta, porque ela pagou indevidamente. Agora, o INSS é uma coisa, imposto de renda é outra coisa. No meu entendimento, retificaria essa declaração, provando a doença, para você poder pegar o dinheiro de volta. Não vai custar nada, certo? O que pode fazer é ele não aprovar, né? E o outro problema que pode ocorrer também fazendo a retificadora, eles travar lá e não dar certidão negativa para ela. Não, eu acho que não, porque o direito, ela está tentando, ela está o quê? Ela está querendo o direito dela, ela não pode jamais querer travar a declaração dela de maneira nenhuma, certo? Aí seria um absurdo, né? Correto. Então, obrigado. Eu faria, viu? É a minha opinião, certo? Desculpe se eu atropelei alguém, mas que queria fazer algumas perguntas, mas daqui a pouco eu vou ter que me ausentar para tratar dos meus olhos com colírio. Né? Aham. Alguém quer fazer pergunta? Alguém quer fazer pergunta? Não tendo, certo? Eu vou falar, porque eu confesso uma coisa para vocês. Eu falava o seguinte, certo? Que as firmas do lucro presumido eram obrigadas, certo? A fazer o ECD. Não, ela não está obrigada. Ela estaria obrigada se você tivesse aquele distribuição de lucro superior ao permitido. Agora, mesmo que a firma, certo? Do lucro presumido, ela tem um faturamento, certo? De 70 mil reais por ano, certo? Que é o permitido até 70 e tantos mil por ano, certo? Ela não precisa fazer o ECD facultativo. Mais uma vantagem ainda. Se é facultativo, quando eu for apresentar a minha ECD agora, ao invés de eu apresentar pelo livro caixa, não sei se eu estou certo, eu apresentaria a ECD que estava facultativa e apresentaria o SEF baseado na contabilidade, porque ela não distribui lucro, não estava obrigado, então passou da época de apresentar o ECD, passou. Eu posso apresentar o ECD agora, não tem qualquer penalidade, e apresento o SEF baseado na contabilidade, que seria não pelo livro caixa. O que vocês acham? Alguém quer contestar aí o que eu falei? Ou não entenderam? Alguém quer contestar o que eu falei, ou não entendeu, ou eu falei errado? Entendeu? Eu entendi, só que eu não aprofundei, porque eu não tenho nenhuma que é presumido. Certo. Desculpa, eu não estava... Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, certo? Apresenta-se a ECD, certo? Bonitinho, certo? Não está obrigado, não vai haver penalidade pela apresentação da ECD, e eu apresento o SEF baseado na ECD que eu mandei, certo? Eu acho que não é problema nenhum. Não apresentar pelo livro caixa. Ele não estaria obrigado, porque ele não distribuiu lucro superior ao permitido, de acordo com aquele artigo 45, daquela 8 mil e pouco, né? O que vocês acham, pessoal? Eu posso continuar falando, pessoal, que ele pode apresentar o ECD sem qualquer penalidade? Alguém me ajuda aí? Então, amanhã eu vou fazer isso lá. Ô, Everaldo. Fala. Se está na lei,
Eu acho que não tem inconveniência nenhuma, não. Eu acho que não. É porque a lei fala o seguinte: você está obrigado a apresentar o ECD desde que você distribua lucro, certo? Aquele lucro do artigo 45 é isento, certo? Lucro isento superior ao lucro isento, certo? Aquela distribuição isenta. Aí estaria obrigado a apresentar ECD. Se eu não distribuir lucro, eu tenho prolabore alto, não distribuir lucro, eu posso apresentar ECD em qualquer época e apresentar o SF baseado na minha CD. Então, se na lei fala isso, eu acho que está que você acha, correto. Ali? Aí não tem como mudar, não. Ali, Essa palavrinha desde que resumiu tudo. é? Essa palavrinha desde que resumiu tudo. É. Divina, fala, Divina. Eu gosto da sua opinião, Divina. Fala, Divina. Divina, abre o microfone se você estiver ouvindo, está fechado. Acho que ela não está ouvindo, não, Vera. Geraldo, eu acho assim que o que tá na lei é permitido, está na lei. O proibido não está na lei, você está certo. Então, tá bom. Eu Então, acho. vou continuar falando com os meus colegas, ao invés de pegar lucro presumido, ao invés de apresentar pelo livro caixa, faça a contabilidade, apresente o ECD, mesmo que seja depois que já passou do dia, certo? Não vai ter penalidade, porque ela não estaria obrigatória, ela não distribui lucro, então apresenta a SF baseado na nossa ECD. É isso? É isso mesmo, é um controle, né? É. Um controle. Contador foi feito fazer contabilidade e controlar o patrimônio. Querendo ou não, é a função. Eu concordo muito com o que você fala. Eu acho ótimo. Antônio, pode falar. Antônio, você está mudo. Seu microfone está desligado, Antônio. Geraldo, por simples não, né? O simples, mesma forma, o simples não está obrigado a apresentar o ECD. Se ele não está obrigado a apresentar o ECD e nem está obrigado a apresentar o ECF, então você pode apresentar em qualquer época. Agora, você pode apresentar o Simples Nacional sem qualquer penalidade, não há problema nenhum. É a minha opinião. Só o ECD. ECD. SF, não. O SF está obrigado. O SF ele não apresenta. Obrigado. Ele facilita demais o trem, certo? Eu estava pensando que aquelas firmas do presumido que tivessem uma receita inferior a 1.200.000 era obrigado. Mas eu fui ler a lei direito, não é obrigado, não. Apresenta o ECD imediatamente e apresenta o SF. Fábia, fala. Boa noite a todos. Ratificando as suas palavras, lá no artigo 11 da ANN 2003, ela fala lá no seu parágrafo único o seguinte, que é uma vantagem do presídio que você falou aí no início. As multas a que se refere o caput não se aplicam às pessoas jurídicas não obrigadas a apresentar ECD. Tranquilo. Nos termos do artigo 3º, inclusive, aqui é apresentado de forma facultativa. Ótimo. Né? Então, aqui ainda tem essa vantagem. Se entregar fora do prazo, nem multa tem. Nem multa tem. Fundamentou bem aí. Agora, não deixe... Tem gente aí que está me perturbando aqui, certo? Para me apresentar o SF, certo? Com o livro caixa, o livro, ele não fez a contabilidade, aí eu não entendo nada disso, não, certo? O pessoal não fez nem contabilidade, nem livro caixa, quer fazer o livro caixa diretamente lá no SF. Aí é cruel, né? Aí eu não dou conta, não, né? Então, ficou amanhã, eu vou fazer com o cara, ele apresenta o ECD, sem problema nenhum, não tem penalidade nenhuma. Aí ele apresenta o ECF até às 12 horas da noite, né? Amanhã, né? 11h59. E o pessoal deixa isso para a última hora. Né?
Mas, menino, mas tem gente aí que não apresentou, faz 5 anos que nunca apresentou STF, nunca apresentou STD, nunca apresentou nada. Aí eu vou até ligar para a menina amanhã, ela é mas o problema é não vai apresentar, não vai pagar multa, mas da SF vai pagar multa, não tem jeito não. Mas do ECD, se é presumido, não distribui lucro, ela pode fazer 5 anos para trás sem qualquer penalidade, não é? Ótimo. A discussão hoje do nosso colega Sérgio foi muito boa. Tem hora que ele passa por cima da lei, assim, não sabe, não sei por que ele passa por cima da lei e não vê isso. Bem, hoje eu estou satisfeito porque eu decidi esse caso aí hoje. E o Zé Valdo tem aquele caso do Sim Nacional, Zé Valdo, você definiu, né, Valdo? Já. A gente pensa, dá uma analisada, aí realmente a gente vai pensar lá atrás mesmo, já quando a gente era na reunião presencial, lá uns 10 anos atrás, sei lá, foi falado isso também na reunião, eu estava recordando. A gente vai ficando velho, vai recordando coisa do passado e não do presente, né, Joeli? Então, aí eu estava lembrando disso, que já foi falado realmente. Né? Por exemplo, né, Zé Paulo, o cara pode ter 200 empresas com capital de 10%, não vai influenciar nas 2 empresas que ele tiver, não. Não é? Exatamente. Exatamente. Uhum. Agora, se ele tiver 2 no Simples, aí já dá problema se ele ultrapassar o faturamento. As 2, só vai olhar as 2, não olha as 200. Que não. Né? E se ele tiver 100 empresas que não ultrapassam o faturamento, a 100 não ultrapassa o faturamento do Simples, também não tem problema. O problema nosso é que ela não é do Simples Nacional. E ele participa com até 10%. Pronto. Não há influência nas outras. Correto. Ok, foi obrigado. Obrigado, foi muito bom. Ótimo. Alguém mais quer questionar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Agora, hoje não tem político, né? Falar nisso, tem algum contador que seja atuante, que seja candidato? Eu não conheço. Porque curso de contabilidade muitos têm. Agora a gente gostaria de ter alguém, saber se tem algum atuante, alguém da classe. Então, não, né? O Eli não quis, o Joeli não quis. Certo. O Joeli não quis. Alguém mais quer... O Everaldo não quis sair candidato também, né, Zé? Ele deixou para a última hora para não querer e o Fábio também ficou sem condições de ir, né? O partido do Fábio queria lançar ele. Na eleição passada, parece que ele saiu, né? Fala, Fábio. Posso falar? Pode. Bem, doutor Zé Valdo, agradeço a consideração aí. Me convidaram novamente, mas eu não quis ter o desprazer e o desgosto de chegar no dia da contagem de voto, ter 150 votos lá, porque a nossa categoria não tem consciência de classe. Eu digo isso aí com letra maiúscula. Não tem. Entendeu? Gari consegue eleger um gari para vereador. Nós não conseguimos nem para síndico de favela. Essa é a realidade. Nem para síndico de prédio? Nem para síndico de favela. Não tem consciência de classe. Nesse ponto aí, cada um vota no compadre, não pensa no agradecimento da própria profissão, entendeu? Infelizmente, é isso aí. Então, enquanto tiver assim, eu não saio candidato, não. Para ter o desprazer, não. Mesmo assim, se eu sair, eu não vou pedir voto, eu vou comunicar que eu estou candidato, porque eu acho que as pessoas deveriam votar por uma análise da capacidade do representante, do que ele fez, do que ele pode fazer. Não vai ficar mendigando voto para quem nunca trabalhou. Porque quem trabalha não precisa pedir voto.
Mas Também aí, não fecha com a classe contábil, né? Não fecha. a classe também não... Pois é, isso que eu estou falando. A classe Aí está depois nem vem aí. uma lei aí. Você lembra aí uma vez que tentaram desregulamentar a profissão aí, que querendo que a parte do escritório contábil, o departamento de pessoal passasse para economista, para administrador, tudo, né? Fui lá em Brasília com o menino lá da federação, o Wilson, né? Quem nos acudiu foi o Paulo Paim, né? Que explicando que isso aí não estava certo, e pegou, abriu a gaveta e falou, o projeto de lei está aqui na minha gaveta, ó. Eu vou botar na de baixo aqui, entendeu? Colocou lá. Agora, essas brigas, esses negócios, se nós tivéssemos um representante no Senado, no deputado federal, isso não ia para frente, não precisava estar mendigando, nós tínhamos nosso representante. Outra vez que nós fomos na Câmara dos Vereadores, Geraldo e o Joelho testemunhou. Quantas vezes nós tivemos que ir lá na Câmara por causa de um projeto de lei nós estávamos lá. Quer dizer, tivemos que estar mendigando vereador, porque não tínhamos um representante. E aí vamos continuar assim, né? Aí, no dia de votar o projeto, o Luciano Pedroso chegou e acabou com tudo. Ainda bem que o Willis atendeu nós, né? Nós tivemos direto com o Willis, né? O Anselmo falou, vai direto com o Willis. Ainda bem com o Willis, né? Nós tivemos aquela reunião com ele lá, com o Willis tudo lá, e ele conseguiu que tinha que partir do executivo. Eu tinha feito o projeto de lei, entreguei para ele e disse, vou passar para o meu advogado aqui. Se ele disser que está tudo certo, não deu nem 10 dias, ele bateu o martelo e cumpriu a palavra. Exatamente. E Lóia, fala. Aí é o seguinte, quando sai uma lei que prejudica a classe contábil, os caras malham, pô, mas não tem nenhum representante, que não sei o quê, fala assim, você votaria? Ah, não sei o quê. Então você quer o quê? Se você não vota, como é que vai eleger? E Lóia, fala. Estou esperando eles terminar. Boa noite. Essa guerra dele, né? Pode falar. Guerra dele. Deixa eu fazer uma pergunta, voltando na ICF novamente. Eu tenho uma empresa que ela não está tendo movimentação nenhuma há muito tempo. E no ano passado, esse cliente ele fez parcelamentos. Então, ele tem essa movimentação. Eu não sei se essa movimentação ela não é considerada financeira, porque ele paga com a conta da pessoa física. Na jurídica... Vai responder na pronta para você. Fábia. Ela é ECF? Eu estou perguntando sobre a ECF. Se eu preciso entregar a ECF, a única coisa que ela faz é pagar um parcelamento, mas é pago pela física. Não paga pela empresa. Mas o parcelamento é da empresa. Isso. Bem, parcelamento, ele não é considerado mesmo movimentação, não. Não, né? Não. Aí eu tenho que confirmar se a ECF ela dispensa a falta de movimento, né? Só falta você... Eu considero ela inativa. Você apresentou em janeiro aquela DCTF? Sim, a DCTF só de janeiro. A minha concepção, o Fábio só vai falar o estudo legal. Na minha concepção, apresentou a DCTF, que é? Sim. Então, não precisa, todo ano se apresentou a DCTF, não precisa apresentar mais nada. Tá? É a minha opinião. Alguém quer falar mais a respeito desse assunto? A Divina também sabe falar isso aí, ó. Divina, reforça para nós aí. Divina. Geraldo, aqui na IN 2004, ela é de 2021. Lá no parágrafo 1º do artigo 1º, está aqui, ó, a obrigatoriedade a que se refere o CAPT não se aplica às pessoas jurídicas inativas, assim consideradas aquelas que não tenham efetuado qualquer atividade operacional, não operacional, patrimonial ou financeira, inclusive aplicação no mercado financeiro ou de capitais, durante todo o ano calendário, aos quais devem cumprir as obrigações acessórias previstas na legislação. Ou seja, se fez a DCTF, né, aí vai estar desobrigado.
Exato. Fábia, lembrando também que ela tem que entregar a GFIP, o 13º salário, e uma GFIP anual também, para não gerar multa. Sim, ok, isso eu entreguei. Tá certo. Ótimo. Então, você está de acordo com a lei, você está cumprindo a lei. Tá beleza, dona Ilória. Obrigada. Vanildo, fala. Sobre o que ela perguntou, só corrigindo uma informação aí. GFIP não precisa mais, porque precisava disso quando era previdenciária. Agora a parte previdenciária está 100% no E-Social. Então, GFIP para agora só serve para FGTS. FGTS é só uma vez sem movimento. Depois, só quando houver movimento. Então, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, já não existe mais GFIP para fins previdenciários. Então, não precisa enviar GFIP nem em janeiro, nem de referente 13º salário, porque a parte previdenciária saiu de lá, né? Foi para a DCTF-UEP. Isso mesmo. E político, eu acho que se a gente tem que defender alguma coisa, tem que começar em parte, vereador. Contador já querer ser deputado federal, estadual, eu acho errado. Tem que primeiro conseguir um vereador. Se não conseguir nem isso, pode esquecer o resto. Vanildo, mas sabe qual é a estratégia? Consegue, não. A estratégia, o cara sai para deputado para fazer nome e depois vem para vereador. É isso que eles falam. Só que para mim não funciona, porque o cara saiu para deputado, nunca fez nada, para vereador também não contribui nem fui para mim. Não, pelo amor de Deus, não vai não consegue não, precisa de muito voto, mas eles pensam assim, entendeu? Os caras pensam assim. Igual eu tenho uns conhecidos aí que é vereador trocentos anos aí, é candidato, daqui a pouco o cara tá presidente. Ninguém sabe nem quem é a pessoa que é candidata a presidente da República. Aí, pelo amor de Deus, né? É isso aí. O candidato aí é o Anselmo Pereira, só tem um Anselmo, que é vereador até hoje. Desde quando ele nasceu. Não exagera também não, né, senhor? Eu conheci ele aqui, meu vizinho aqui do setor universitário aqui, ó. Eita, nós! Ele só sai candidato a vereador, viu, Vanildo? E hoje a classe contábil para poder se arrumar 200 votos, certo? Nem 50 você não arruma. Eu quero saber. Aliás, ele foi eleito certa feita para deputado e renunciou, né? Para continuar vereador. Pois é, exatamente. Eu estou preocupado aí com a Suzana aí, com a Magna Mofato aí, ó, certo? Esse compromisso da classe contábil aí, eu não sei não, né? Vamos passar vergonha, porque... Viu, Joeli? Já que você está procurando um candidato para votar aí, ó, Itamarzinho é contador e é candidato. Itamarzinho? Ele é candidato aí. Mas ele é um eterno candidato. Mas ele é contador, é candidato. Eterno está vindo na terça-feira que vem, certo? Quem é? Pô, não tem... É candidato estadual? Candidato a deputado estadual. Ué. Eu acho que é louvável a gente votar nele, né? Normalmente também sempre é. Posso falar? Pode. Eu tenho até gravado meu celular aqui. Esses dias eu estava mexendo aqui e eu encontrei. Uma reunião que eu participei do partido, que o Cajuru tinha me chamado, né? E eu fui umas reuniões, o Cajuru contando que teve uma briga com o partido, porque ele queria apoiar aquele foi deputado, pai daquele radialista que o dono do cartório matou, qual é o nome dele? Valério Luiz. Valério Luiz e o pai do radialista. Não, o pai do radialista. Mané de Oliveira. Pois é, o Mané de Oliveira tinha ganho a eleição naquele clima de comoção da morte do filho. Na outra eleição, ele vinha de novo para deputado. E aí o Cajuru queria o partido para apoiar o Mané de Oliveira. Aí o partido fez uma estatística e viu que o Mané não tinha nenhuma chance de ganhar. E o Cajuru, mas ele é meu amigo, eu vim para Goiás, morei na casa dele, comi a comida dele, foi que me recebeu igual, eu tenho que ajudar ele. Aí o assessor do Cajuru falou assim, Cajuru, em política, a gente tem que pensar em número, não é em... Porque o Cajuru falou assim, quem não tem gratidão não tem não sei o que lá.
e eu tenho gratidão. Aí o cara falou assim, ó, Cajuru, em política não tem gratidão, tem número. Então, nós temos que mirar voto em quem tem condição de ganhar. E aí, eu aprendi isso aí, é o seguinte, se a categoria fechar no candidato, se comprometesse, votaria-se nele. Mas, se nós temos que ver, não tem nenhum com condição da nossa categoria, quem é que já deu a mão para a nossa categoria? Tem algum deputado, tem algum senador, algum deputado estadual que já deu a mão? Que, se já deu a mão uma vez, dá outra. E merece nosso voto. Eu, pelo menos, me lembro da nossa categoria ter tido a mão. Não sei se o Ronan está aí, o Joel está, o Everaldo. Vilmar Rocha já atendeu as nossas demandas. Aquele ureia de Topo Gijo lá, como é o nome dele? Candidato a senador. João Campos. Delegado João Campos. Então, a gente acho que a categoria de direito direcionado. Não estou pedindo voto para eles, não. Não tenho namoro, não tenho amizade íntima com eles, não. Eu digo assim, a gente devia direcionar os votos para quem vai ganhar. E direcionar os votos para alguém que a gente tem a chance de saber que ele não vai virar as costas para a gente. É meu ponto de vista, não estou pedindo voto para ninguém. Porque, tudo bem, o Itamarazinho tem chance de ganhar? O pessoal do Nordeste tudo vota nele, aí. Não ganhou nem para vereador. Entendeu? Os nordestinos votam tudo nele. Não, Jali. Então a gente devia pesar na balança, meu ponto de vista, na balança é o seguinte: qual deputado que já ajudou a categoria sem nenhum compromisso, pela boa vontade? Eu me lembro que nós fomos lá no Vilmar Rocha e ele atendeu nossas demandas. Né? Então, não estou pedindo voto para ele. Eu digo assim, a categoria devia refletir e mirar em quem tem chance de ser eleito. Agora, me parece que o Vilmar Rocha vem para senador, né? Senador. Aí também vai estragar o voto, porque ele não vai ganhar para senador. Eu peso pesado aí já tem o Marconi, né? Então, nós temos que mirar, eu estou dando um exemplo, num deputado estadual, qual deputado nós temos aí nesse monte aí que já serviu para a gente, tem condição de ser fiel à nossa categoria? Vamos procurar. Para federal, vamos procurar. Para senador. Infelizmente, se o Vilmar Rocha viesse para deputado, tinha chance de ganhar, mas matematicamente não tem chance de ganhar. Vou procurar outra, então. O João Campos também é senador. São quantas vagas, senador? 2 ou uma? Só uma. Vagas? Só uma? Só uma. Aí vai ficar entre João Campos e Marconi Pereira. Acho que aí vai ficar entre o Marconi e o Valdir. Não, o Valdir não dá para senador, não. O João Campos é candidato a senador do Caiado. Aí. Do Caiado, mas... O Caiado falou nele ali agora mesmo, ainda abraçou com ele ainda. O delegado Valdir é candidato a senador. O Vilmar Rocha saiu candidato a senador na época com a aval todinho do Marconi, quem ganhou foi o Caiado. Naquela época. Para senador, não conta né, ser do governo, não. Conta é o que você tem de alinhamento com os prefeitos. Outra coisa, vocês viram ontem, eu divulguei uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 1486, que ela estabelece procedimentos para solicitação e análise de requerimento de auxílio por incapacidade temporária, dispensando a parecer da Perícia Médica Federal. O que quer dizer? Se eu tenho um agendamento de uma perícia para mais de 30 dias, eu posso fazer esse requerimento dentro do site gov.br lá, com atestado médico de menos de 30 dias, e solicitar a aprovação do meu desligamento, do meu afastamento, sem precisar de perícia. Você faz um processo que eles aprovam. Porque tem muita gente... O atestado com menos de 30 dias? Não. Você para sair de benefício, precisa de uma perícia.
Essa perícia está Certo. marcada para 45 dias. Certo. Né? Então, em vez de você aguardar essa perícia, você pode solicitar, fazer um processo digital junto ao gov.br, Previdência, para acelerar, sair esse benefício. Entendeu? Por incapacidade temporária, por exemplo, auxílio-doença. Né? Aí eu estou preparando material, acho que amanhã eu devo soltar ele, dando mais ou menos um passo a passo, porque é uma covardia do governo, o camarada terminou tendo auxílio-doença, não tem condição de retornar para trabalhar, mas precisa de uma perícia. Aí a perícia daqui a 45 dias. A empresa como é que faz? Ele tem que voltar porque acabou o auxílio-doença. Aí o cara fica no meio da rua, porque a empresa não pode fazer nada. A Previdência fica no Deus dará só quando tiver perícia. Aí agora saiu essa portaria que dá esse socorro. Mas uma perícia com 45 dias já está na agulha. Que a General, perícia você que tá estão mudo. dando aí é para o ano que vem. Pois é, aí agora o sujeito pode... Vanildo, fala. Fábio, mas se eu não estiver enganado, lá no regulamento da Previdência tem um artigo lá que fala que nada impede dele voltar a trabalhar, desde que ele esteja apto. Isso não vai impedir dele fazer a perícia. E se for verificado que na época, normalmente eles vão olhar lá para trás, os documentos, né? Não sei como é que a pessoa vai fazer perícia de doença, 300 meses de uma doença de não sei quantos meses para trás, a pessoa às vezes já está curada lá, está trabalhando, está fazendo uma perícia para receber os meses que ele tem de atestado. É uma coisa que não é coisa de doido, né? O problema é esse, ele ainda não está capacitado. O problema é quando você não pode voltar, porque realmente você está doente, não tem como voltar para trabalhar, e também só Deus sabe quando vai sair a perícia. Esse é o principal problema, né? Uhum. Agora, eles colocam para o trabalhador fazer um processo no gov.br. O cara não sabe nem o que é, como é que entra no computador. E aí as empresas vão ter que... Eu vou tentar divulgar isso aqui para ver se as empresas têm a boa vontade de socorrer o trabalhador, porque ele não vai ter nem computador, às vezes, em casa. Fábio, deixa eu perguntar aí, dentro da resposta que o Vanildo deu aí, por exemplo, o caboclo pega um atestado por doença aí, 45 dias, certo? 15 dias é por conta da empresa, os outros 30 dias é por conta da Previdência. Aí não consegue a perícia e vai, passou os 45 dias, certo? Ele retorna. Como é que ele vai conseguir receber aqueles 30 dias da Previdência? Eu acho que nunca, né? Aí fazer a perícia, né? Não, se ele Pois mas como é que ele vai fazer a perícia? Ele já sarou? Aí tem... Fala, Ele Vanildo. tem que... É por isso que é o seguinte, nesses casos aí, é justamente por isso que tem esse artigo lá no regulamento da Previdência, que é aqui, eles já sabem que o negócio é demorado, essas perícias. Então, se a pessoa estava doente, pegou um atestado lá, vamos supor, de 60 dias, os 15 primeiros é pela empresa, passou os 60 dias, o que a empresa tem que fazer? Mandar ele fazer exame de retorno ao trabalho. Antes de começar a trabalhar, tem que fazer o exame. É o que diz nas normas regulamentadoras. O médico do trabalho considerou ele apto, o que a pessoa já deveria ter feito, que é o que é ter agendado a perícia. Se a perícia ainda não tem uma data futura, depois dos 60 dias, ele vai lá nessa data, leva lá o atestado, o exame, tudo, o médico vai fazer a perícia basicamente com base nisso. Se os laudos e atestado dizendo que ele estava doente naquele período, ele vai conceder o benefício a partir do 16º dia de afastamento até o término do atestado. O que eles fazem é isso. Agora, a pessoa que não tem conhecimento dessa lei aí vai se lascar. Assim, tem que ter muita boa vontade da parte da empresa de orientar o empregado. Assim, a partir de hoje você está pela Previdência, já faz o agendamento da perícia, mesmo que seja para daqui 6 meses, seu atestado é só de 40, 50, 60 dias. Faça o agendamento e guarde todos os documentos que o médico te passou, porque você, no dia da perícia, o perito vai fazer a perícia com base nisso, não é com base na doença da pessoa mesmo, porque às vezes já está 100% curado. É para receber aqueles dias que é pela responsabilidade do INSS. Se não guardar os documentos, sinto muito, vai ser negada a perícia.
Falar em perícia, em aposentadoria, é uma pessoa que aposentava encostado por invalidez há quase 10 anos. Pergunta: o INSS falou que ele está apto agora. Ele entrou com processo e perdeu, certo? Na Previdência. A empresa é obrigada a admitir de volta? Sim, porque se era trabalhador seletista, estava afastado, recebendo aposentadoria por invalidez, lá diz que ela não é definitiva, a não ser que transforme essa aposentadoria em definitiva, enquanto ela for provisória, ele continua afastado lá. Quando, se por acaso o INSS considerar ele apto, ele tem que voltar para o cargo dele, ou então ser remanejado para outro. Ele tem um emprego dele lá garantido. A empresa só pode mandar embora, nesse caso, em situações assim de vou precisar fechar a empresa, não tem como eu continuar com essa pessoa. É um caso que eu poderia fazer esse tipo de rescisão. Fora isso... Se mandar embora, tem que pagar a rescisão dele, né? E a rescisão é só... Não pode nem mandar embora. É nulo, de pleno direito, o aviso nessa situação, a não ser que seja força maior, por exemplo, fechar a empresa... Assim, calma lá. A pessoa voltou a trabalhar. Sim. Quer dizer que ele não pode ser mandado embora no mesmo dia que ele vai entrar? Não, se ele voltou e o INSS considerou ele apto, ele voltou, a empresa pode mandar ele embora. Pode mandar, ué. Eu falo é que no caso do período que ele está suspenso, não pode. Não, enquanto está suspenso não pode. Ele voltou a trabalhar, admitiu ele novamente. Então, ele foi admitido novamente e aí eu posso mandar embora também. Aí vai trabalhar mais 30 dias e pronto. Porque o primeiro órgão que tem poder de dizer se a pessoa está apta ou não é o próprio INSS, que é a perícia médica da União. Se ele diz que está apto, é mais recomendável, depois disso, que a empresa também encaminhe lá para o médico do trabalho e faça um exame de retorno ao trabalho, até para dar mais segurança para se tem intenção de demitir essa pessoa. Certo, mas se considerou apto, pode demitir. Tranquilo. E outra coisa, você não pode mais falar que o camarada aposentou por invalidez. Agora você não pode mais falar que o camarada aposentou por invalidez. Não pode. Aposenta por incapacidade permanente. Tem que mandar embora por sem justa causa. Não, eu estou dizendo assim, o termo agora não é invalidez, agora é incapacidade permanente. Incapacidade permanente. Falou. Alguém mais quer conversar? Geraldo, você colocou 10 anos, né? Tá, me parece ter uma lei que fala o seguinte: quando aposenta um funcionário seu, você só pode demitir ele depois de 5 anos. E como é que fica os outros 5 anos para frente? Se você já demitiu... Tem, 5 anos. Não, como assim? Fala de novo aí. Por exemplo, você tem um funcionário lá, aí ele aposentou por invalidez, certo? Você só pode demiti-lo ele depois de 5 anos. Não, mas não te demitiu, não, ué. Ele está encostado até hoje. Ele está encostado dentro do período de 5 anos. Depois de 5 anos, você pode fazer a rescisão dele normal e mandar embora. Eu já fiz um caso desse e acertei exatamente, é do caso esse. E você falou de 10 anos. Se der 10 anos, se ele tiver 10 anos de encostado, pois é, mas ele só pode ter... Um empresário, só se largar eu, esquecer dele aí, tudo bem. Mas ficar vigiando, dentro de 5 anos, você faz o acerto dele, depois de 5 anos, pronto, acabou. Não, depois de 5 anos não pode mandar embora, não, Fábio. Tem não. Geraldo, a CLT, lá no artigo 475, ela fala o seguinte: o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência social para a efetivação do benefício. Então, tem que ter uma portaria dizendo se é 5 anos, se é 3, entendeu? A CLT não definiu a quantidade de anos. Ela falou que, exatamente. que ele tem que ficar aguardando o prazo fixado pelas leis da previdência social. Tem que ver se tem uma portaria delimitando esse prazo. Inclusive, eu tive um caso desse.
Eu tive um caso desse, tive vários outros. Foi que ele estava subordinado do Sindicato Desempregado do Comércio. Aí eu liguei lá, sério, ele falou, não, 5 anos, ele vai continuar encostado, aí depois de 5 anos, se a Previdência não retornar ele ao trabalho, você pode demitir ele, pronto. Não sei. Agora, dentro da pergunta do Everaldo de 10 anos, é essa que eu questiono aí como é que faz. Porque com 5 anos é o prazo que eu tenho para segurar ele. Depois de 5 anos eu posso demitir-lo. Certo? Agora, no caso do Everaldo, são 10. Vanildo, fala. Joeli, é porque, na verdade, nenhum canto vai achar essa palavra dizendo que em 5 anos. E que existe entendimento de que em 5 anos, assim, ou então, não sei se era praxe do INSS, não rever benefício, mas a lei lá é bem clara, esses benefícios que é temporário, que é no caso esse que chamava de aposentadoria por invalidez, o INSS tinha que rever isso de 2 em 2 anos. Eu não sei se eles mudaram a lei nesse sentido. Concordo com você. Mas essa questão aí pode passar 10 anos, a empresa não pode mandar embora. O que a lei diz é que o contrato está suspenso. Para fazer isso, tem gente que realmente passou os últimos 5 anos, aí fica nessa história de dizer que o INSS não disse mais nada depois disso, mas mesmo assim o INSS pode rever esse benefício mesmo depois de 5 anos. A única situação que você pode fazer essa rescisão é quando o benefício muda de provisório para permanente. Aí sim, o INSS não pode mais rever o benefício. Enquanto ele for provisório, o INSS pode rever, caçar aquele benefício, cessar ele, esse contrato continua suspenso, ele não pode ser encerrado, independente desse negócio de 5 anos ou não. Aí criaram esse entendimento aí, muita gente vai assim, faz no sindicato, ou então na própria justiça, homologa um acordo lá no que o INSS passou um monte de tempo, não reviu o benefício que era provisório, já se tornou-se um permanente, e o que a empresa pode, para ter assim, mais segurança, é fazer via judicial. Tem muitos que faziam via sindicato, o sindicato falava desse negócio de 5 anos, mas a lei não tem canto nenhum dizendo esse prazo de 5 anos. Não vai achar esse lugar nenhum. Falou. Alguém mais quer questionar alguma coisa? Não tendo mais. Rosa Alves, fala. Oi. Vai começar agora. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque eu fiquei em dúvida. Essa semana uma pessoa me procurou nesse assunto aí de auxílio. Ela sempre trabalhou, mas nunca teve vínculo, nunca contribuiu, pelo que eu entendi. Trabalhou na fazenda dos outros, mas nunca teve carteira registrada. Depois já trabalhou autônomo, trabalhou de motorista em caminhão, depois teve um caminhãozinho, trabalhou por conta própria, mas pelo que eu entendi, a pessoa nunca contribuiu. E agora deu um problema seríssimo de coluna e não tem como trabalhar. Está proibido de trabalhar, pelo menos por hora. Essa pessoa conseguiria um auxílio doença ou não? Fala, Vanildo. Se não atender os critérios lá para o benefício, que é tempo de contribuição e carência, não. O que ela vai ter que poder requerer é um auxílio tipo da LOAS, um BPC da vida, que diz que não tem condição financeira, esse tipo de coisa. Agora, um benefício que depende de contribuição, não, porque ela nunca pagou nada. Mas o LOAS, você acha que ela pode conseguir? Aí vai depender dos requisitos lá, que negócio de aquele renda mínima per capita familiar para pedir um benefício nesse sentido, que não tem como se manter, que aquilo lá não é questão previdenciária, mas é de assistência social, porque misturar as duas coisas aí tem muita gente que confunde, porque auxílio por incapacidade depende de contribuição. Se não contribuiu, você não vai cumprir os requisitos de carência e, no caso, tempo de contribuição lá, né, ter pago o INSS o mínimo lá, de acordo com o benefício. Então, nesse caso, você vai ter que ir lá para a parte de assistência social, que é BPC. Aí depende da renda familiar. Eu acho que eles vão analisar lá o tal do CAD único também. Ah, sim. Ah, então tá bom, entendi sim. Muito obrigada. Falou. Alguém mais quer fazer pergunta?
Alguém mais quer fazer? Está muito cedo ainda, cara. Alguém mais quer fazer? Então, pessoal, até na terça-feira que vem, né? Foi, Renato. Uma hora de reunião. Boa noite, bom final de semana. Boa semana para vocês. Boa semana. Obrigado. Obrigado a você. Boa noite. Fica com Deus. Boa noite. Seu Everaldo, o senhor que mexe aí, que atende mais, assim, tem gente aí que quer fazer SCF e fazer no livro caixa, lucro presumido, é isso? É, mas a maioria, meu amigo, faz pelo livro caixa. SCF pelo livro caixa. Ou seja, mas é mais trabalheira fazer isso do que fazer a contabilidade. Agora que eu estava falando lá, ó, trabalheira. Aí é o seguinte: quem tem a tal opção pelo presumido e não distribuir o lucro de isento, ele pode fazer o SCF fazer o SCF agora e apresentar o SCF sem qualquer penalidade e apresentar SCD sem qualquer penalidade e apresentar o SCF, não é? Porque aí a SCF vai ser a base para ele fazer. Não, a SCD vai ser a base para a SCF, né? Exato. E não tem SCD, a base é o livro caixa lá para. Não é uma base, você vai ter que fazer o negócio de presunção lá, né? Não é de Deus, não. Eu, pelo amor de Deus, lixo caixa, eu tô fora. O único livro caixa que eu mexo é de lá dentro do Carnê-Leão, de pessoa física autônoma. Falou. Boa noite pra vocês. Enquanto a ferramenta tem mesmo o melhor do sol. Fica aqui. Sua mãe vai cobrar